Primeira grande pergunta aqui é o seguinte, sobre os dilemas morais. Quando a gente faz algo que precisa ser feito, mas tem uma outra decisão que também precisa ser feita, a gente precisa decidir entre as duas. E o dilema, essa coisa do dilema moral, tem a ver com a decisão que eu tomo, de qualquer forma vai ter um resultado positivo junto com um resultado não tão positivo assim, um resultado ruim. Porque, de qualquer forma, não interessa, ou não importando o que eu faça, o que eu escolha, você vai ter algo ruim no meio disso. Porque as duas coisas são importantes. Então, os dilemas morais são situações em que não importa o que eu faça, algo ruim eu vou estar fazendo, mesmo que eu esteja fazendo algo bom. Então, o que me resta é escolher qual curso dessa ação, qual ação eu vou tomar e qual delas é menos ruim ou mais correta. Tudo bem? Então, parece que eu estou condenado a um fracasso de alguma forma. Um fracasso moral, as pessoas não vão entender. Não importa o que eu faça, certamente eu vou fazer algo de errado, porque eu vou deixar de fazer uma coisa que também é certa. Entre duas coisas certas, eu não posso fazer as duas, apenas uma. E daí eu quero trazer aqui para você o dilema moral do bote de salva-vidas superlotado, onde essa gravura, essa imagem da Dale Mayo, é uma imagem que retrata o ano de 1842, onde um navio atingiu um iceberg e mais de 30 sobreviventes foram, obviamente, apinhados, colocados em um bote salva-vidas, que infelizmente só comportava 7 pessoas, 30 sobreviventes dentro de um bote de 7. E ao se aproximar a tempestade, ficou muito óbvio que algumas pessoas deveriam ser deixadas para trás para que o bote não afundasse. Eis o dilema. Só que o capitão que estava nesse bote já começou argumentando que a coisa certa a se fazer nessa situação era forçar alguns indivíduos a pular no mar. Infelizmente, eles se afogariam. Tal ação, pensou ele, era injusta por um lado, mas justa por outro, pois eles, obviamente, iam todos se afogar de qualquer maneira quando o bote virasse. Se ele não fizesse nada, ele inclusive seria responsável pelas mortes das pessoas que ele poderia ter salvo. E aí, salvo 7 ou morre 30? Seria esse o grande dilema. Algumas pessoas, obviamente, naquela noite, se opuseram à decisão do capitão. De alguma forma, eles começaram a alegar que se nada fosse feito e todos morressem como resultado da decisão dele, ninguém seria responsável por morte alguma. Era todos ou nada. Alguns estavam sugerindo essa dinâmica no dilema moral do barco. Por outro lado, se o capitão tentasse salvar alguns, ele só poderia fazê-lo matando outros, e essas mortes seriam, por um lado, de sua responsabilidade. Isso seria pior do que não fazer nada e deixar todos morrerem. Eis a questão: deixo todos morrerem ou eu salvo 7 e infelizmente deixo que 23 pessoas morram? Olha o dilema. Mas o capitão rejeitou esse raciocínio. Com a única possibilidade de resgate, que exigia grandes esforços de remo, obviamente o capitão decidiu que os mais fracos teriam que ser sacrificados, visto que os mais fortes estariam remando para pelo menos alguém salvar-se daquela terrível tempestade turbulenta no mar. Nessa situação seria absurdo, pensou ele. Como que eu posso decidir por sorteio quem deveria ser jogado ao mar? Como vocês podem ver, disse ele, depois de muitos dias de remo e remo, os sobreviventes foram resgatados e o capitão foi, obviamente, julgado por sua ação. E se você estivesse no júri desse julgamento, como você teria decidido? Qual seria a sua decisão? Essa é uma grande pergunta do dilema do barco, um dilema moral, que nos ensina as possibilidades de tomada de decisão pelo viés da razão,
pelo viés da sustentabilidade, pelo viés do o mínimo melhor. Qual seria o menos pior? E você? Qual é a sua opinião sobre esse dilema?